Fala galera do canal, beleza? Vou fazer esse vídeo aqui fazendo o panorama exatamente da semana aí do índice, as principais movimentações no gráfico diário, depois a gente vê em um período menor para a gente identificar a localização do preço, as principais movimentações e meu veredito para as próximas semanas aí, para as próximas movimentações dentro do gráfico, beleza? Em especial, galera, hoje eu vou falar sobre as barras internas, ou seja, as inside bar, como identificar esse tipo de barra dentro do preço, como você considerar esse tipo de barra para uma próxima movimentação, o que é que você está esperando para você identificar uma boa movimentação direcional dentro do preço. Lembre-se, o contexto ele vai ser primordial dentro do gráfico, dentro da sua análise. Se você não segue ainda esse canal, começa a seguir, deixa o like, ativa as notificações para você receber exatamente quando tiver um vídeo novo e estudar junto com a gente. Sem enrolação, vamos para o gráfico e vamos estudar Price Action. Vamos lá. Então, galera, o índice, ele vinha trabalhando dentro de uma grande lateralidade, eu falei isso no vídeo anterior, tá? E o mercado, depois de fazer um grande impulso, foi que ele criou exatamente essa lateralidade em busca de fazer novas movimentações, renovar máxima e buscar superar exatamente uma linha de tendência aqui de baixa, tá? Que o mercado falhou exatamente esse tipo de rompimento. É comum, principalmente quando o mercado ele tem linhas duelando dentro do preço, ou seja, onde ele tem a máxima da lateralidade e uma linha de tendência aqui de baixo. Então é esperado que o mercado crie defesas aqui dos vendedores nessa área de preço. E o mercado deixou um forte impulso aqui de baixa e criou uma lateralidade aqui até então de duas barras, beleza? E em especial vamos falar dessa última barra que o preço criou, que são as barras internas. Como você identifica uma barra interna dentro do preço? Então, primeiramente, a gente precisa saber o que é uma barra interna dentro do preço, né? Então, vamos lá. Uma barra interna, galera, esse material aqui é de aula específica dos mentorados, tá? Mas vamos especificar exatamente o que é tipo de barras interna, tá? O que é que você precisa identificar dentro de uma barra interna? É que a estrutura de uma barra interna, ela precisa ter a sua máxima, ou seja, no mesmo nível de preço ou abaixo, certo? Da barra anterior, como também a sua mínima, certo? Ela precisa estar acima ou no mesmo nível de preço, ou seja, se você tem uma barra anterior no preço, se você tem uma barra aqui de baixa, e o mercado ele deixa a sua mínima e a sua máxima de preço ali daquela região, você precisa ter uma barra interna, você precisa ter uma barra que não tenha superado nenhum tipo de área de preço ou esteja exatamente no mesmo nível, certo? De preço daquela barra anterior. Ela não precisa ter nenhum tipo de rompimento, nem da máxima e nem da mínima daquela barra anterior. Ela precisa estar englobada dentro exatamente da barra, certo? Anterior. E muita gente dá outros nomes a esse tipo de barra interna, Harami, sei lá, qualquer outro tipo de barra, não importa, galera. É você identificar qual é o significado desse tipo de movimentação dentro da barra. E uma barra interna, galera, ela é um tipo de quê? De uma barra lateral. Logo, vai favorecer exatamente o contexto do preço. Ou seja, se o mercado ele vem de um impulso forte aqui de alta, no caso aqui desse contexto de movimentação de alta, e o mercado ele cria uma barra interna, a probabilidade do mercado dar continuidade a essa movimentação de alta, ela vai favorecer exatamente essa movimentação aos compradores, porque a barra interna ela cria um tipo de bandeira de continuidade, principalmente quando o mercado ele cria impulsos forte do preço, ou seja, o mercado ele vem de uma grande amplitude e agora ele precisa de uma pausa porque encontra algum tipo de magneto. Aqui são vendedores tentando reverter o preço ou simplesmente entrar naquele movimento e aí os compradores defendem exatamente o mercado cria um tipo de pequena lateralidade de uma barra, duas barras, e as barras internas elas são comuns. Logo, o rompimento dessa barra interna, seja na máxima ou na mínima, ela é um tipo de rompimento porque ela é um tipo de lateralidade no preço. O mercado está dando
uma pausa naquele impulso que o mercado criou ou um swing forte, beleza, galera? Então, aqui no índice, o mercado ele criou o quê? Uma falha de rompimento de uma linha de tendência e uma máxima, ou seja, uma resistência de uma lateralidade. E esse impulso ele foi forte. O mercado criou uma correção de uma barra e depois uma barra interna no preço. E essa barra interna ela é um tipo de lateralidade, visto que a gente tem o quê? Umas mínimas anteriores daquela grande lateralidade. O mercado agora, após chegar em um tipo de magneto, criou esse tipo de lateralidade, porém com a presença desses vendedores. Então é comum que o mercado ele crie um tipo de bandeira de continuidade na tentativa dos compradores dar continuidade a essa movimentação, criando algum tipo de teste aqui de micro gap, ou simplesmente romper essa bandeira e o mercado vir buscar essas mínimas anteriores da lateralidade. O preço ele vai favorecer exatamente o contexto do preço, aquele impulso, aquela movimentação que o mercado vinha trabalhando. Se os compradores saírem desse preço aqui durante o impulso, o mercado vai criar uma pequena lateralidade, porém vai romper aquela pequena lateralidade com os vendedores. No mesma coisa é do lado oposto, quando o mercado ele cria impulso forte e o mercado ele tenta dar continuidade com aquela movimentação, porém os vendedores favorecem devido a um forte impulso, um forte rompimento daquelas pequenas mínimas que o mercado deixou anteriormente. E aqui não será diferente, o mercado pode criar uma bandeira de continuidade e vir buscar exatamente as mínimas dessa lateralidade. Beleza, galera? Isso aí é o contexto para esse tipo de movimentação. Agora, lembre-se, o mercado ele está em uma lateralidade e ele pode criar exatamente mínimas no teste de rompimento aqui de micro gaps anteriores e mínimas, e o mercado pode criar uma movimentação anterior que ele vinha fazendo, que é a movimentação forte de alta. E se o mercado romper exatamente essa pequena lateralidade e compradores entrarem forte no preço, o mercado vai favorecer aquele impulso. Agora lembre-se, o mercado também tem alguns magnetos mais abaixo, como um teste de micro gap e teste de rompimento de uma forte movimentação que o mercado vem fazendo anteriormente. E esses magnetos eles são um tipo de imã que ele puxa o preço até essa área de movimentação. Beleza, galera? Então a probabilidade vai seguir exatamente o contexto do preço. O mercado está em uma lateralidade, não busque rompimento dentro de uma lateralidade. Busque exatamente a falha e busque seguir exatamente aquela força dominante que está no momento seguindo o preço. Galera, vamos para um time menor e agora antes, deixa o like aqui nesse vídeo se você está gostando de análise do preço e de price action. Vamos lá. Agora aqui no gráfico de 30 minutos, conseguimos enxergar exatamente essa movimentação forte de baixa, onde o mercado vem no modo sempre vendido, trabalhando abaixo da média móvel, que é uma ótima referência para você identificar nesse tipo de preço. E a barra interna, ela deixa exatamente esse tipo de contexto no preço, onde o mercado tocou novamente essa média móvel aqui no preço, tá? E esse tipo de configuração, a gente enxerga alguns tipos de magnetos anteriores, como a mínima do pregão anterior e a máxima, certo? Dessa movimentação, que são um tipo de movimentação que o preço pode trabalhar exatamente na busca, no teste de rompimento, no teste de micro gaps anteriores e principalmente quando o mercado ele cria um movimento de 3 swings consecutivos no preço, é comum que o mercado ele crie exatamente uma lateralidade para ele ver se o mercado vem buscar movimentações anteriores, como esse teste de micro gap, teste de máxima de swings anteriores, como também o mercado criar uma pequena bandeira aqui num período maior e dar continuidade àquela movimentação de baixa, buscando aquelas mínimas que o mercado deixou anteriormente da grande lateralidade. Beleza, galera? Não opere contra a probabilidade. Se o mercado ele está em uma lateralidade, você busca exatamente aquele tipo de extremidade e as barras internas elas são uma referência no preço para você identificar uma boa falha de algum tipo de rompimento. E lembre-se, busque sempre uma segunda falha no preço. Beleza, galera? Então deixa o like e segue aqui esse canal se você gosta de análise do preço e price action.